Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde exploramos as histórias mais fascinantes da Bíblia, com uma dose de motivação e emoção. Hoje vamos descobrir juntos a história dos dois gigantes mais poderosos mencionados nas Escrituras, Golias e Og. Prepare-se para uma jornada de coragem, fé e superação. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e fique conosco até o final. Imagine um campo de batalha onde a tensão é palpável. De um lado, os filisteus com seu campeão, Golias, um gigante de mais de 3 metros de altura. Sua armadura brilha ao sol, pesada e imponente. Por 40 dias, Golias desafiou os israelitas, insultando e zombando deles, tentando semear o medo em seus corações. Era um tempo de grande tensão e medo. Os filisteus, inimigos ferozes de Israel, haviam convocado seu maior guerreiro, Golias, um gigante de mais de 3 metros de altura, com uma armadura reluzente e uma lança que mais parecia uma árvore. Golias desafiava diariamente os israelitas, zombando e ridicularizando-os. Seu objetivo era simples: intimidar e subjugar pelo medo. Enquanto o exército de Israel tremia, um jovem pastor chamado Davi, movido por uma fé inabalável em Deus, chegou ao acampamento para levar suprimentos para os seus irmãos. Ao ouvir os insultos de Golias, algo dentro de Davi se acendeu. Ele não viu apenas um gigante, mas uma oportunidade de mostrar a glória de Deus. E então surge Davi, um jovem pastor, simples e humilde, enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos no campo de batalha. Ao ouvir os insultos de Golias, Davi não vê apenas um gigante, mas uma oportunidade de mostrar a glória de Deus. Com uma fé inabalável, ele se oferece para enfrentar Golias. Com coragem, Davi se ofereceu para enfrentar Golias, armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Ele avançou para o campo de batalha. A confiança de Davi não estava em suas habilidades, mas em seu Deus. Ele proclamou ao gigante: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Com um simples movimento, Davi lançou uma pedra que acertou a testa de Golias, derrubando o gigante. O inimaginável aconteceu. Um jovem pastor, aparentemente frágil, derrotou o guerreiro mais temido de seu tempo. Esta vitória não foi apenas de Davi, mas de toda Israel, mostrando que, com fé em Deus, podemos superar qualquer obstáculo, por maior que pareça. Antes da era de Davi, outro gigante notório habitava a terra. Seu nome era Og, rei de Bazã. Ele era um dos últimos dos Refaíns, uma raça de gigantes, e sua cama, feita de ferro, media cerca de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Og era um rei poderoso e temido, cuja presença era suficiente para amedrontar nações. Durante a jornada de Israel rumo à Terra Prometida, eles encontraram Og e seu exército, mesmo diante desse formidável inimigo. Moisés recebeu uma promessa de Deus: "Não tenha medo dele, pois eu entreguei nas mãos Og e todo o seu povo e sua terra." Com essa promessa em mente, Moisés e o povo de Israel avançaram com confiança. A batalha foi feroz, mas com a ajuda divina, Israel derrotou Og e tomou posse de suas terras. A derrota de Og foi um lembrete poderoso de que não importa quão imponente o inimigo possa parecer, a proteção e promessa de Deus são maiores. A história desses dois gigantes nos ensina lições valiosas sobre coragem, fé e superação. Golias e Og representavam desafios imensos, mas foram derrotados por aqueles que confiavam em Deus. Assim como Davi e Moisés, podemos enfrentar nossos gigantes, problemas, medos, inseguranças, com a certeza de que não estamos sozinhos. Quando nos deparamos com situações que parecem impossíveis, lembremos que a verdadeira força não está em nossas habilidades, mas em nossa fé. Davi nos mostrou que com Deus
uma simples pedra pode derrubar um gigante. Moisés nos ensinou que as promessas de Deus são infalíveis, mesmo contra os maiores obstáculos. Que essa história ela possa inspirar você a enfrentar seus desafios com coragem e fé, sabendo que com Deus ao seu lado, nenhum gigante é invencível. Vamos falar mais um pouquinho sobre Golias e Og, a sua história mais profunda. No vale de Elá, onde se desenrolava a batalha entre os filisteus e os israelitas, a atmosfera era pesada de medo e desespero. Durante 40 dias, Golias, o gigante filisteu, surgiu diante do exército de Israel, desafiando qualquer homem a enfrentá-lo em combate singular. Sua presença era avassaladora, vestindo uma armadura de bronze que pesava cerca de 60 quilos e carregando uma lança cuja ponta pesava mais de 7 quilos. Golias parecia invencível. Do outro lado, Davi era um simples pastor de ovelhas, o caçula de 8 irmãos, enviado por seu pai Jessé para levar comida aos seus irmãos, que estavam no campo de batalha. Ao chegar, ele ouviu os insultos e zombarias de Golias. Davi ficou indignado, não pelo desafio físico, mas pela afronta ao Deus de Israel. Ele sabia que a verdadeira batalha era espiritual. Davi foi até o rei Saul e com uma confiança surpreendente disse: "Ninguém deve perder a coragem por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele." Saul, inicialmente cético, permitiu que Davi fosse, após ouvir como ele havia protegido suas ovelhas de leões e ursos, confiando sempre em Deus. Golias riu ao ver Davi se aproximando, zombando de sua juventude e aparência frágil. Mas Davi, sem se abalar, declarou com ousadia: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Davi correu em direção ao gigante, colocou uma pedra em sua funda e a lançou com precisão. A pedra atingiu a testa de Golias, que caiu com estrondo no chão. Davi correu, pegou a espada de Golias e o decapitou, garantindo uma vitória impressionante para Israel. Essa vitória foi um testemunho poderoso de que quando depositamos nossa confiança em Deus, não há gigante grande demais que não possamos derrotar. Muito antes de Davi enfrentar Golias, outro gigante notável, Og, governava o reino de Bazã. Ele era conhecido por sua estatura colossal e força incomparável. A Bíblia descreve sua cama de ferro como tendo cerca de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura, uma evidência de seu tamanho incrível. Og era um dos últimos remanescentes dos Refaíns, uma raça de gigantes lendários. Durante a jornada do povo de Israel rumo à terra prometida, eles tiveram que atravessar muitas terras habitadas por inimigos poderosos. Quando chegaram a Bazã, souberam que enfrentariam Og e seu exército. A notícia trouxe temor ao coração de muitos, pois Og era conhecido por sua ferocidade e invencibilidade. Porém, Deus falou a Moisés: "Não tenha medo dele, pois eu entreguei nas suas mãos Og e todo o seu povo e sua terra. Você fará com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbom." Com essa promessa divina, Moisés liderou o povo com renovada confiança. A batalha foi intensa. Og, com seu exército bem armado, parecia imbatível. Mas a presença de Deus com Israel fez toda a diferença. Com estratégias sábias e a força que só poderia vir do Senhor, os israelitas derrotaram Og e tomaram posse de suas terras. Essas histórias foi mais um testemunho do poder de Deus e da importância de confiar nas suas promessas. As histórias de Golias e Og nos mostram que a verdadeira força não reside no tamanho físico ou no poder militar, mas na fé inabalável em Deus. Davi e Moisés enfrentaram gigantes que pareciam impossíveis de vencer, mas triunfaram porque confiaram no Senhor.
quando enfrentamos nossos próprios gigantes, sejam eles problemas, medos ou desafios pessoais, podemos lembrar dessas histórias e encontrar coragem e motivação. Se um jovem pastor pode derrubar um gigante com uma pedra e um líder pode derrotar um rei gigante com a ajuda de Deus, então nós também podemos superar qualquer obstáculo com fé e determinação. Que essa história inspire você a enfrentar seus desafios. As histórias de Davi e Moisés mostram que a coragem é essencial para enfrentar desafios. Davi, um jovem pastor, enfrentou Golias sem medo, e Moisés liderou o povo de Israel contra Og com confiança na promessa de Deus. Isso nos ensina que devemos ser corajosos e enfrentar nossas dificuldades com determinação. Ambas as histórias destacam a importância da fé. Davi e Moisés confiaram plenamente em Deus, independentemente da magnitude do desafio diante deles. Em tempos de incerteza e dificuldade, manter a fé pode nos dar a força necessária para superar obstáculos. A confiança de Davi e Moisés nas promessas de Deus foi fundamental para suas vitórias. Eles acreditaram que Deus estava ao lado deles e que Ele cumpriria suas promessas. Isso nos lembra de confiar em Deus e em suas promessas em nossas próprias vidas. Golias e Og representavam medos enormes e palpáveis. Davi e Moisés mostraram que é possível superar esses medos com a ajuda de Deus. Hoje, podemos nos inspirar a enfrentar nossos próprios medos e superá-los, sabendo que não estamos sozinhos. Davi não apenas confiou em Deus, mas também utilizou suas habilidades de pastor e sua experiência com a funda para derrotar Golias. Moisés também seguiu as instruções de Deus cuidadosamente. Isso nos ensina a importância da preparação e do uso de nossas habilidades para enfrentar desafios. Davi e Moisés demonstraram humildade ao reconhecer que suas vitórias vinham de Deus e não de suas próprias forças. A humildade é uma virtude importante, lembrando-nos de que, apesar de nossos talentos e habilidades, devemos depender de Deus. Ambos foram líderes inspiradores, motivando outros a seguir seu exemplo de fé e coragem. Davi inspirou o exército de Israel e Moisés liderou o povo com determinação. Líderes de hoje podem aprender a inspirar e motivar suas equipes em tempos de crise. As histórias de Davi e Moisés oferecem esperança de que, mesmo diante de obstáculos aparentemente insuperáveis, a vitória é possível. Ela nos encoraja a persistir, manter a esperança viva e continuar avançando, confiando que Deus pode transformar qualquer situação. Esses pontos positivos demonstram como a história de Golias e Og podem ser aplicadas aos dias atuais, oferecendo lições valiosas de coragem, fé, confiança, superação, preparação, humildade, liderança e esperança. Que essas lições possam inspirar e motivar você em sua jornada. Golias exemplifica a arrogância e o orgulho desmedido. Ele confiava apenas em sua força física e armadura, subestimando Davi. Essa atitude levou à sua derrota. A arrogância pode nos cegar para nossas próprias vulnerabilidades e levar à nossa queda. Os filisteus, assim como Golias, subestimaram Davi devido à sua aparência, jovem e frágil. Subestimar os outros com base em aparências ou preconceitos pode levar consequências desastrosas. É uma lição para reconhecer o potencial e a capacidade de todos. Golias e Og confiaram exclusivamente em suas forças físicas e poder militar. Isso serve como lembrete de que confiar apenas em recursos materiais, sem considerar aspectos espirituais ou emocionais, pode ser uma estratégia falha. O exército de Israel foi inicialmente paralisado pelo medo de Golias. Esse medo impediu-os de agir e quase levou à derrota. O medo paralisante pode nos impedir de tomar decisões importantes e de agir em momentos críticos. O medo dos israelitas
também refletia uma falta de fé e confiança em Deus. A história nos mostra que a falta de fé pode nos fazer duvidar de nossas próprias capacidades e do apoio divino limitando o nosso potencial de vitória. A insistência do rei Saul em armar Davi com sua própria armadura, que era inadequada para ele, ilustra a tendência de depender de recursos materiais, em vez de confiar em nossas próprias habilidades e na providência divina. Isso pode nos levar às estratégias ineficazes. O povo de Israel e seus líderes inicialmente resistiram à ideia de Davi, um jovem pastor, enfrentar Golias. Essa resistência à mudança e às novas ideias podem impedir inovações e soluções criativas para problemas. Tanto Golias quanto Og não reconheceram a força que Davi e Moisés possuíam, uma força que vinha de sua fé e confiança em Deus. Subestimar ou desconhecer as verdadeiras capacidades de nossos adversários pode levar a uma preparação inadequada e eventual derrota. Esses pontos negativos das histórias de Golias e Og nos oferecem lições valiosas sobre os perigos da arrogância, subestimar os outros, confiar apenas em recursos materiais, ser paralisado pelo medo, falta de fé, resistência à mudança e desconhecimento do inimigo. Aprender com esses aspectos negativos pode nos ajudar a evitar erros semelhantes em nossas próprias vidas e a cultivar atitudes e estratégias mais sábias e eficazes. A conclusão dessas histórias sobre Golias e Og sublinha uma lição essencial: a verdadeira força e poder pertence a Deus. Independente do tamanho dos desafios ou adversários que enfrentamos, a vitória é garantida quando confiamos e nos entregamos à vontade de Deus. Ele é capaz de transformar a fraqueza em força e de conceder triunfos em situações que parecem impossíveis. Portanto, as histórias desses gigantes nos ensinam a importância de manter a fé e confiar no poder divino. Elas nos lembram de que, com Deus ao nosso lado, não há obstáculo intransponível. Ele é nosso protetor e campeão, capaz de nos levar a conquistas que, humanamente falando, pareceriam inatingíveis. Espero que você tenha gostado dessa história impactante. Se inscreva no nosso canal, deixe aqui a sua opinião e o que você achou dessa história. Compartilhe com os seus amigos. Até a próxima. Que Deus te abençoe.